Fala pessoal, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Lucas Marques, da disciplina de Física, tá? Esse aqui é o nosso terceiro vídeo para a gente fechar essa parte do estudo gráfico do movimento uniforme. Então eu trouxe aqui três questões para a gente discutir, tá bom? Então vamos embora. Então aqui, primeira questão diz assim: o gráfico representa a variação das posições de um móvel em função do tempo. Bem, tá aqui o gráfico, né? Aqui nós temos o eixo das posições e aqui nós temos o eixo do tempo. Então aqui nós observamos que a posição inicial é menos 10. Tá? De maneira que que a gente observa que a posição inicial é menos 10, só que esse móvel ele está indo em direção à posição mais 10. Tá? Posição mais 10. Então ele sai de menos 10 até mais 10 e ele gasta 2 segundos para fazer esse trajeto. Quando ele chega na posição 10, nós percebemos que ele passa um tempo parado. Por quê? Porque se passam de 2 até 4 segundos, a posição não varia, então é porque ele está em repouso. E depois ele torna a descer, tá certo? Ele torna a voltar até a posição menos 10, só que aqui nós percebemos que ele já volta mais lentamente. Tá? Até porque ele demora de 4 até 8 segundos para chegar até a posição menos 10. E por último ele passa um tempo parado aqui e o gráfico acaba. Né? Então a pergunta aqui é o seguinte, né? O gráfico de V em função de T, que melhor representa o movimento dado, é... Tá? Então nós temos um gráfico das posições em função do tempo, e queremos extrair as velocidades, né? As velocidades desse movimento. Então, bem, é só nós lembrarmos que a inclinação do gráfico da posição, ela nos fornece informações sobre a velocidade. Tá? Então, aqui, primeiramente, nós percebemos que essa inclinação aqui ela é positiva, tá? Portanto, isso aqui é uma velocidade positiva, tá? É uma velocidade positiva. Tá? E vamos calculá-la. Tá? Então aqui vamos dividir esse gráfico aqui em três partes. Parte A, parte B e a parte C. Tá? Parte A, B e C. Então vamos aqui, e ainda tem outra parte, né? Ainda tem essa partezinha aqui, ó. Vamos chamar de parte D, que é essa partezinha do final. Então aqui, ó, na parte A, tá? Na parte A, perceba que a inclinação desse gráfico aqui, ó, eu vou chamar ela de alfa, tá certo? Inclinação de alfa. E nós sabemos que a velocidade de A vai ser igual à tangente de alfa. E a tangente de alfa é quem? É a variação de espaço dividido pela variação de tempo. Onde é que nós localizamos essa variação de espaço e de tempo? É aqui, ó. Tá? Nós vamos analisar esse triângulo aqui, ó. Essa aqui é a variação de espaço, o nosso ΔS. E isso aqui, ó, é a variação do tempo, o nosso ΔT. Tá? O ΔS é o quê? É o S final menos o S inicial e o ΔT também, né? É o T final menos o T inicial. Isso aqui você já pode fazer direto. Aqui eu vou fazer detalhadamente, que é para que você entenda, tá bom? O S final é o quê? É a posição mais 10. Tá? Porque lembrem-se que ele saiu da posição menos 10 até a mais 10, nesse trajeto A. Né? Então, o S final é 10, menos, tá? Menos o S inicial. O S inicial é menos 10, então aqui menos 10. Dividido pelo o tempo final, que é 2, menos o tempo inicial, que é 0. Tá? Isso aqui vai dar menos por menos dá mais, então vai ficar 10 mais 10, que dá 20. 2 menos 0, que dá 2. 20 dividido para 2, isso aqui dá igual a 10 metros por segundo. Então, isso aí é a posição inicial. Tá? É a posição inicial, não. É a velocidade inicial, a velocidade do trajeto A. No trajeto B, nós observamos diretamente aqui que é 0. Que é 0 por quê? Porque não há variação na posição, tá? Na posição, quando ele se encontra aqui na posição 10. Perceba que o tempo passa e ele não se move.
Então, naturalmente, a velocidade em B é igual a zero. Tá? Pronto. A velocidade em C é tudo isso aqui, ó. Tá? É toda a velocidade desde o instante t igual a 4 até o instante t igual a 8. Então, vamos chamar essa inclinação aqui de beta. Tá? De cara aqui, nós já percebemos que essa inclinação ela é negativa. Então, vamos lá. C. Né? A velocidade em C é igual a tangente de beta. E a tangente de beta é a variação de espaço dividido pela variação de tempo. A variação de espaço é quem? S final menos S inicial dividido por variação de tempo, T final menos o T inicial. O S final aqui, perceba que nós estamos avaliando, tá? Nós estamos avaliando apenas o percurso C. O S final do percurso C é o menos 10. Tá? Porque em C, no início de C, ele sai de 10. Então, 10 é o S inicial até menos 10. Menos 10 é o S final. Então, vai ficar menos 10, aí menos, tá? O S inicial. Tá? O S inicial é 10. Dividido pelo T final é 8, menos o T inicial de C, tá? É 4. Pronto, então vai ficar menos 10, vai dar menos 20, dividido por 8, menos 4, isso aqui vai dar 4, menos 20, dividido por 4, isso aqui vai dar menos 5 metros por segundo. Tá? Na posição, veja só, no trajeto D, tá? Perceba que, mais uma vez, é uma reta, então, portanto, D, a velocidade é zero. Então, a gente tem que procurar um gráfico, tá? No qual o primeiro trajeto, né? Os primeiros 2 segundos, a velocidade é 10. Então, a gente analisa aqui, ó, esse aqui dá certo, tá? Nos primeiros 2 segundos, a velocidade é 10. Esse aqui também dá. Esse aqui já não dá, ó, porque a velocidade inicial aqui é menos 5. Não pode. Aqui a velocidade é menos 10. Também não. E aqui a velocidade começa em 10, só que ela varia. Ela varia, tá? Aqui ela é variante. Ela diminui com o passar do tempo. Só que aqui nós percebemos que a velocidade dela se mantém constante até os 2 segundos. Então isso aqui também não dá certo. Tá? Então, no trecho B, ou seja, entre 2 e 4 segundos, a velocidade ela tem que ser zero. Qual é o gráfico que mostra uma velocidade zero? Tá? É esse aqui, ó. Tá? Perceba que tem uma retazinha aqui mais escura, entre 2 e 4. Então, de cara, nós já marcamos esse aqui. Tá bom? Depois, ó, entre 4 e 8, a velocidade tem que ser menos 5, que foi o que nós encontramos. E, por último, a velocidade tem que voltar a ser zero. Então, de fato, é a alternativa B. B de bola. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos embora. Sigamos em frente aqui para a próxima questão. Questão 2 aqui, tá? Questão 2, ela diz assim, ó. Ela diz: o gráfico mostra a variação da velocidade de um móvel em função do tempo. Supondo-se que o automóvel, tá, passe pela origem t igual a zero, calcule o deslocamento total em metros depois de transcorridos 25 segundos. Bem, isso aqui é tranquilo. Lembre-se que quando nós temos... que gráfico é esse? É o gráfico da variação da velocidade, tá, em função do tempo. A área abaixo desse gráfico nos fornece o quê? Nos fornece justamente a distância percorrida. Tá? A distância percorrida. Tá bom? Então, ele quer saber aqui a distância percorrida aqui durante esses 25 segundos. Então, é só calcular a área desse gráfico. Tá certo? É só calcular a área desse gráfico. Tá? Então, aqui... vamos só interpretá-lo aqui para você ter uma ideia. Inicialmente, a velocidade é 10 metros por segundo, é uma velocidade que se mantém constante, tá? Se mantém constante até os primeiros 10 segundos. Depois, essa velocidade ela passa a diminuir, tá? Ela passa a diminuir até zero, tá? Ela vai diminuindo, 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 diminuindo. Quando chega aqui, essa velocidade ela inverte de sentido, tá? Imagine que inicialmente ele está se movendo para a direita, quando passam-se, tá?
15 segundos a velocidade inverte. É como se ele desse ré. Tá? Então ele vai dando ré até 20 segundos. Tá? Quando ele chega em 20 segundos, ele passa a voltar a se mover para a direita. Tá certo? Bem, mas enfim, tá? Isso assim foi só uma interpretação inicial. A questão é, a área abaixo desse gráfico, ela nos fornece a área. Tá certo? Não. A área abaixo desse gráfico nos fornece a distância. Lembre-se que ela é numericamente igual à distância. Então, o que nós temos que fazer é calcular essa área aqui, ó, dos primeiros 15 segundos, tá? Que eu vou chamar isso aqui de área 1. E depois calcular essa outra área aqui, ó, tá? Que é a área que eu vou chamar de A2. Essa área A2 aqui, pessoal, ela vai dar negativa, tá? Ela vai dar negativa. Por quê? Porque esse lado aqui é o lado abaixo, tá certo? Abaixo do... Tá? Esse lado aqui é o lado das velocidades negativas. Então, primeiramente a gente vai ter que calcular essa área, depois nós vamos ter que calcular essa e depois descontar uma da outra. Tá bom? Então, ó, nós sabemos o quê? Sabemos que a distância ela é numericamente igual à área, né? Isso para o caso do gráfico da velocidade em função do tempo. Tá bom? Então vai ficar o seguinte, né? Área 1. A área 1 é um trapézio, né? Então vamos calcular aqui separadamente. A área 1 é um trapézio, onde a base maior é essa parte de baixo aqui, né? Ou seja, de 0 a 15, a base maior é 15. Base menor tá aqui, ó, 10. 10. E a altura do trapézio é isso aqui. De 0 a 10 também é 10, né? Pronto, então a área do trapézio é o quê? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Base maior é 15, base menor é 10, vezes a altura é 10, dividido por 2. 15 mais 10, isso aqui vai dar 25. 25 vezes 10 dividido por 2. 25 vezes 10 vai dar 250, dividido por 2, isso aqui dá igual a 125 metros. 125 metros. Tá bom? Isso aqui é o que? É o valor da área A1. A área A2. A2 é isso aqui, né? A2 é um triângulo. Um triângulo onde nós podemos considerar isso aqui como sendo a base do triângulo. Tá? De 15 a 25. De 15 a 25 varia 10. Tá? E a altura do triângulo podemos considerar isso aqui. Tá? Que é de 10 até 10. Não, de 0 a 10. Portanto, 10. Tá? É só você... Bem, você concorda que se eu pegar esse triângulo, tá, e passar ele para cima, digamos que eu conseguisse passar ele para cima, a altura permaneceria a mesma e a base permaneceria a mesma. Então, eu posso considerar essa parte de cima como sendo a base e essa profundidade aqui, ó, para baixo como sendo a altura. Então, vamos lá. Então, isso aqui, ó, é base vezes a altura sobre 2. Então, a base do triângulo é 10 vezes, né, vezes a altura. Essa altura aqui ela é negativa, porque é uma variação de 0 até menos 10. Então, isso aqui dá menos 10 dividido por 2. 10 vezes menos 10, isso aqui vai dar menos 100 dividido por 2. Então, aqui a área dá igual a menos 50 metros. Menos 50 metros. Portanto, a distância vai ser o quê? Vai ser a área 1, que deu 125, mais a área 2, que deu menos 50. Isso aqui vai dar igual a 75 metros. Então, isso aqui é o quê? É a distância percorrida, tá? É a distância percorrida nos primeiros, tá? Nos 25 segundos que a questão considera, tá bom? Agora, partindo aqui para a questão 3, tá? Só para a gente fechar aqui. A questão 3, ela é bem... não tem conta nenhuma. A gente só olha para a figura e marca. Então, vamos lá. A questão 3 é bem legalzinha. Questão 3 diz o seguinte, questão da FUVEST. As velocidades de crescimento vertical das plantas A e B de espécimes diferentes variam em função do tempo
decorrido após o plantio de suas sementes, como mostra o gráfico. Então aqui, ó, nós temos um gráfico, tá, que dá a velocidade de crescimento, tá, pelo tempo. Então aqui, ó, centímetros por semana, isso aqui é velocidade. Centímetros é distância, né, é unidade de distância, e semana é unidade de tempo. Então distância por tempo é velocidade. Tá? E aqui é semanas. Bem, se você observar, tá, o que você observa? Você observa, ó, que a planta A, por exemplo, ela tem um crescimento mais suave, né? Ela começa a crescer de imediato, tá? Bem instantes depois do plantio, ela já começa a crescer, só que ela cresce suavemente, tá? Ela cresce suavemente, tá? E vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Depois a taxa de crescimento dela diminui. Ela continua crescendo, tá? Porque essa velocidade ainda é positiva. Continua crescendo, só que ela cresce bem lentamente, bem mais lentamente. Ou seja, quanto mais alto ela fica, quanto mais tempo passa, menos ela cresce. Só que ela ainda continua crescendo. Tá bom? Na planta B, nós observamos o seguinte, ela demora a crescer. Tá? Você planta ela e passa um tempo, ela sem crescer, sem a semente germinar, provavelmente. Só que depois que ela começa a crescer, ela cresce muito rápido. Cresce muito, muito, muito rápido mesmo, e chega um momento que ela para de crescer. Tá certo? Não, chega um momento aqui, ó, não é que ela para de crescer, é que o crescimento dela aqui, ó, estabiliza. Então ela passa a crescer a uma taxa constante. E depois essa taxa vai diminuindo, ela ainda continua crescendo, tá? Continua crescendo, só que bem lentamente, cada vez menos lentamente, tá? De maneira que essas duas plantas, elas param de crescer, tá? Em mais ou menos um tempo semelhante, tá? Em mais ou menos o mesmo tempo. Pronto, então aqui, ó, perceba o seguinte, é possível afirmar que A atinge uma altura final maior que B. Bem, você há de concordar que a altura dessas plantas é justamente a distância percorrida, não é? A distância percorrida. Então, observe. A área, tá? A área que corresponde à planta A, essa área azul aqui, ó. Portanto, o valor dessa área aqui, tá? Da área da planta A, tá? O valor dessa área aqui é dado por essa parte azul aqui, por essa área azul, tá? Eu vou colocar a área da planta A, tá? Essa parte azul. A área da planta B é toda essa parte aqui, ó. Toda essa parte vermelha. Tá? Toda essa parte vermelha. Então, isso aqui é o que? É a área da planta B. A área da planta B. Só que nesse caso, lembrem-se que a área ela está relacionada com a altura, né? A altura da planta B e aqui, ó, a altura da planta A, né? Como aqui é muito fácil de se observar que a área A, tá, ela é menor do que a área B, então nós sabemos que a altura A vai ser menor, tá, do que a altura B. Então, quem cresce mais aqui é a planta B, tá certo? Então, aqui, ó, A atingiu uma altura final maior do que B? Não. Nós sabemos que B que atingiu uma altura maior. B atinge uma altura final maior do que A? Correto. Isso mesmo. Então, marcamos aqui a alternativa B. Vamos só ler as outras aqui, só para a gente ter uma ideia. A e B atingem a mesma altura final? Não, né? Porque a altura final, tá, que está relacionada à distância, está relacionada à área. E quem tem a maior área é quem tem a maior altura. A e B atingem a mesma altura no instante T0? Tá? T0 é bem aqui. Tá certo? Que é justamente o ponto de encontro. Não, isso aqui não está relacionado à mesma altura. Está relacionado à mesma velocidade de crescimento. Em T0, elas passaram a crescer com a mesma taxa de velocidade. Tá
tá certo? É como se elas é como se em um dia tanto a planta A como a planta B tivessem crescido as duas 1 centímetro, tá? Cada uma 1 centímetro, ou seja, a mesma taxa de crescimento, tá certo? E por último aqui, A e B mantêm alturas constantes entre os instantes T1 e T2, tá? Entre esses instantes aqui, ó, não. A gente percebe que a planta A não, né? A planta A ela tem um decréscimo aqui, né? A planta B ela mantém essa parte constante, só que isso aqui se refere que a velocidade de crescimento ela é constante entre os intervalos T1 e T2. Tá bom? Então a alternativa correta é a letra B de bola. Pessoal, então é isso. Então fiquem com Deus, tá? E até a próxima. Valeu, galera.